Olá, pessoal do canal Dr. Cune. Estamos aqui gravando a aula de reprodução em coelhos. Essa aqui é a quarta parte, ok? Onde a gente vai falar sobre a fisiologia reprodutiva da coelha. Se você não assistiu às três primeiras partes, nós vamos deixar aqui o link para você ter acesso, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela e vamos começar a falar da fêmea. Vamos lembrar que isso aqui é assunto de extrema importância para o cunicultor. Nós estamos falando de reprodução. E considerando que o láparo, que o coelhinho, tá, é o produto de venda da maior parte dos cunicultores brasileiros, ok? Esse assunto tem extrema importância e a gente deve otimizar a reprodução na granja, ok? Bom, vamos começar então analisando o sistema reprodutivo da coelha. Nós temos aqui dois ovários, ok? Esses ovários vão ser importantes para a produção do folículo que vai desenvolver e depois pode produzir o óvulo, além da produção de hormônios que vão ser muito importantes para o processo reprodutivo, ok? Bom, nós temos aqui o oviduto, que é esse canal que vai levar o óvulo para encontrar com o espermatozoide, tá? Se acontecer a fertilização desses óvulos, eles vão ser implantados ao longo desses dois cornos uterinos, ou seja, o útero da coelha é dividido aqui, tá, em dois cornos uterinos e os láparos vão crescer justamente aí. Bom, a coelha tem também em seu sistema reprodutivo uma barreira física chamada cérvix. Essa barreira física vai se abrir quando necessário. Bom, nós temos aqui também a vagina, ó, que tem como principal função receber esse sêmen, tá, do macho. Essa vagina aqui não está em um tamanho adequado, porque essa vagina, esse canal vaginal na coelha, ele é muito longo, tá? Tentando buscar aqui uma foto mais adequada, vejam que essa vagina tem um longo comprimento, o que vai reverberar também no comprimento da nossa pipeta, se a gente for fazer inseminação. Tá vendo como é que a vagina é longa e aqui a pipeta também é longa? Então, recapitulando, aqui nós temos os dois úteros, ok? Dois cornos uterinos, e aqui nas pontas nós temos os ovários. Voltando então onde estávamos, bom, para complementar aqui, o sistema reprodutivo ainda tem a vulva, o clítoris e a abertura do canal urogenital, ok? Bom, é mais importante para a gente entender o funcionamento do sistema reprodutivo como um todo, para a gente tentar otimizar a reprodução. E a gente vai sempre voltar a citar alguma coisa que a gente viu quando a gente for falar em reprodução. Bom, então, em resumo, tudo isso que a gente viu é importante para a produção de óvulos, receber o sêmen, início e manutenção da gestação, expulsão dos filhotes, tá? Vamos chamar a atenção que aos 65 dias de idade, tá? Os folículos primários já começam a amadurecer. Cerca de 65 dias de idade. Obviamente que isso varia muito, tanto de animal para animal, quanto de raça para raça. Mas normalmente entre 2 e 3 meses, a coelha já começa a dar sinais reprodutivos. Não é indicativo para a gente iniciar a reprodução. Muita atenção a isso, tá? Nós não podemos iniciar a reprodução da coelha de maneira precoce, conforme a gente vai falar, ok? A puberdade, né, a manifestação plena desses sinais reprodutivos, ela vai acontecer quando o animal atinge aí 70 a 75%, tá, do peso adulto. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho depois. Isso depende muito do animal, mas principalmente da estação do ano. Lembra que a estação do ano, o fotoperíodo, vai influenciar bastante a reprodução. Então, essa coelha pode ter uma puberdade um pouco mais precoce ou um pouco mais tardia, dependendo, é claro, da estação que nós estamos falando. Bom, chama atenção que, embora essa coelha esteja já na puberdade e poderia iniciar a sua reprodução com 4 meses, a nossa indicação é que se espere pelo menos 6 meses.
é dizer, não podemos iniciar essa coelha muito jovem. O sistema reprodutivo dela ainda está amadurecendo e se eu iniciá-la muito jovem, isso seria muito ruim para a longevidade reprodutiva dessa coelha. Eu não quero. Eu quero manter essa coelha no meu plantel durante mais tempo. Entenderam? Então, obviamente que eu preciso perder aí 1 ou 2 meses, dar um passo atrás, para depois eu dar vários passos na frente, considerando a vida reprodutiva dessa coelha. Então, isso vai ser importante. A sugestão são 6 meses para a primeira monta. Eu posso esperar mais? Olha, eu já vi comentários de cunicultor que sim, pode esperar mais. A gente que indica esperar mais. O problema é que corre-se o risco dessa coelha ficar gorda demais, ok? Engordar, ficar obesa, e isso atrapalhar a reprodução, entendeu? Então, meus amigos, não podemos iniciá-la muito antes, também não podemos iniciá-la de maneira muito tardia. Talvez 6 meses nas condições brasileiras. Vamos chamar a atenção que em condições europeias, onde os parâmetros de produção são otimizados, eles costumam iniciar essa coelha de maneira um pouco mais precoce, com cerca de 3,5 kg, mais ou menos aos 4 meses e meio, ok? Mas não é o nosso caso. A sugestão é esperar 6 meses de idade, ok? Bom, outra informação muito importante, que aí a gente vai detalhar bastante a partir dos próximos slides, é que a coelha não tem um ciclo estral bem definido, igual acontece com outros animais, como por exemplo com a vaca, onde você tem fases do ciclo estral, do ciclo reprodutivo, bem definidos. A coelha, né, muitos falam que ela não tem nem cio, ela não tem nem ciclo estral, ok? É claro que a forma de expressar divide opinião, mas o que a gente considera é que a coelha tem ondas de maturação folicular que se repetem mais ou menos a cada 16 dias, após os 90 dias de idade. Então, gente, a pergunta, a coelha tem cio? Olha, a informação que mais se encaixa nessa espécie é que ela tem ondas de maturação folicular, tá? O ciclo dela é um pouquinho diferente e esse ciclo vai se repetir a cada 16 dias, mais ou menos. Pode aumentar um pouquinho, tá? Alguns autores até citam 16 a 18 dias. Eu considero 16 por fins didáticos. Bom, dentro dessa maturação folicular, cerca de 5 a 10 folículos por ovário se desenvolve e para esse desenvolvimento, o hormônio folículo estimulante, FSH, vai estar atuando, tá? Para que isso aconteça, para que esse desenvolvimento aconteça e o animal consiga desenvolver esse processo reprodutivo. Bom, só que na espécie cunícola, conforme a gente vai ver, a ovulação não acontece como acontece em outras espécies. Na espécie humana, por exemplo, a mulher sempre vai estar ovulando, está no seu ciclo estral. Aqui, a ovulação somente vai acontecer se tiver um estímulo. Daqui a pouco a gente vai falar o que é esse estímulo que acontece. Bom, não havendo esse estímulo, esses folículos se degeneram. Ou seja, eles não são expelidos para cair dentro do oviduto, ok? Eles se degeneram e nem chegam a sair do ovário, tá? E vamos lembrar também que a maior e menor aceitação está relacionada com o desenvolvimento ou atresia dos folículos pré-ovulatórios, relacionado com a produção de estradiol. Ou seja, pessoal, traduzindo essa informação complexa aqui, a coelha vai aceitar a monta ou não aceitar a monta, dependendo da fase que ela está dentro desse ciclo de maturação folicular, entendeu? Se tiver em uma fase mais propícia, ela mesmo favorece a monta, tá? Ela posiciona numa posição adequada para o macho montar. Mas dependendo dessa fase, ela não quer nem saber da monta. Isso é claro que depende da produção. Bom, vamos clarear isso aqui um pouco mais, tá? Vamos entender isso aqui, que isso aqui é muito importante quando a gente fala de reprodução. Bom, primeira informação, o ciclo estral é atípico, alguns também chamam de ciclo estral incompleto, ok? Que dura mais ou menos aí 16 dias. Pode durar um pouquinho mais, mas para efeitos didáticos nós vamos considerar aqui 16 dias. Bom,
Desses 16 dias, em 4 dias, a gente não consegue reproduzir os coelhos, tá? Eu estou chamando aqui de dia 1 ao dia 3 ou dia 14 ao dia 16, tá ok? Considerando, para fins didáticos, que o ciclo é 16 dias. Quanto mais próximos nós estivermos aqui da metade desse ciclo, mais receptiva vai estar a coelha, mais preparada para a reprodução vai estar a coelha, e nós temos um bom indicativo que é a coloração da vulva desse animal. Tanto a coloração, a tungência, mas também o tamanho dessa vulva, que tende a ser um pouquinho maior. Então, eu tenho um indicativo visual de tudo que eu estou falando. É dizer, essa cor dessa vulva vai variar do rosáceo, aqui no início do período de aceitação, ao violáceo, ok? Passando pelo vermelho, que é o ponto melhor para mim cruzar esse animal. Nós vamos ver algumas fotos daqui a pouco para a gente entender melhor o que a gente está falando. Bom, considerando aqui que a fisiologia do animal vai estar mais propícia nesse centro aqui desse ciclo estral, aqui eu vou ter uma taxa de prenhez mais elevada. Entenderam? A chance de uma coelha ficar prenhe aqui é mais elevada quando nós temos a vulva dela mais avermelhada. Eu diria aqui de 80% a 100%. É dizer, considerando aí um valor médio de 90%, se eu cruzar 100 matrizes, desde que elas estejam com a vulva vermelha, eu vou conseguir emprenhar cerca de 90, ok? Bom, quando eu considero aqui os extremos, o rosáceo ou o violáceo, essa taxa já tende a cair mais. E se eu considero esse período que a coelha praticamente não cruza, quando a vulva dela está mais esbranquiçada, a taxa de sucesso é muito baixa. Nesse momento, eu poderia fazer também uma monta forçada, mas digo para vocês que eu penso hoje se realmente vale a pena a gente fazer a monta forçada, tá? Até mesmo por questões de bem-estar animal, tá? Por questões também de eficiência reprodutiva. A maior parte das montas forçadas que você fizer, talvez elas não vão ter sucesso, tá? Talvez por isso a gente nem tenha indicado mais essa questão da monta forçada, se nós temos uma vulva muito pequena e muito esbranquiçada, ok? Bom, aqui então algumas fotos relacionadas aí com esse desenvolvimento do ciclo estral que nós falamos, tá? Aqui, basicamente, não está receptiva. Quando que eu vou observar a vulva nessa coloração? Mais ou menos nesses períodos aqui, tá vendo? Quando essa coelha estiver aqui, estéreo aqui, do dia 1 ao dia 3, ou do dia 14 ao dia 15, eu vou observar uma vulva mais branca. A taxa de sucesso aí vai ser muito baixa. E essa taxa de sucesso vai aumentando quando eu tiver aqui uma vulva mais próximo do vermelho, uma vulva mais brilhante, uma vulva maior, uma vulva mais avermelhada. E aí eu aumento a receptividade, o animal, ele mesmo já favorece o coito do macho, ok? E aí eu aumento bastante a chance desse animal se emprenhar, ok? Aqui, por exemplo, nós temos a foto de um animal com elevada capacidade de se emprenhar. Tá vendo o tamanho da vulva desse animal? A coloração, que tá uma vulva mais brilhante. Então, esse seria o melhor momento para me fazer a monta barra inseminação. Obviamente, pessoal, se eu trabalho com manejo de bandas, se eu trabalho com lotes, que é a nossa sugestão, nem todos os animais vão estar dessa maneira que vocês estão vendo. E aí a gente vai responder daqui a pouco a algumas perguntas relacionadas com, veja bem, perguntas que podem surgir. Eu cruzo meus animais sempre naquele dia da semana? Ou eu cruzo meu animal sempre que eu observar que a vulva dele está assim? Pode surgir essa dúvida e a gente vai discorrer um pouco sobre isso no futuro, ok? Ainda dentro dessa aula de reprodução, porém lá em manejo reprodutivo. Bom, só para título de informação, acrescentando mais informações importantes aí, olha só, nesse período, a coelha também dá alguns sinais. Esse é o principal sinal que a gente precisa, a coloração da vulva dela. Mas, vamos lembrar também que o animal fica mais inquieto,
ao aumento da temperatura retal e frequência respiratória, o que seria muito difícil da gente na granja perceber, né? As orelhas ficam mais quentes e a queda no apetite, a maior frequência de elevação de cauda expondo a vulva e também há o reflexo lordósico, ou seja, a coelha para naquela posição característica para o macho realizar a monta, tá? Ou seja, são sinais do comportamento dela que também apontam esse período que ela está no centro desse ciclo de maturações foliculares, ou seja, que ela está mais receptiva. O que nós, na granja, vamos aproveitar? Principalmente, ok? A coloração da vulva para a gente caracterizar a melhor hora de cruzar esse animal, ok? Bom, outra informação importantíssima para mim que trabalho com coelhos, veja bem, é uma das espécies onde a ovulação é induzida pela monta, é dizer, para que haja ovulação, para que aquele folículo que foi desenvolvendo nessas ondas de maturação folicular, ele jogue o óvulo no oviduto, deve haver um estímulo. E o que é esse estímulo, pessoal? Esse estímulo é o próprio coito, é a própria monta do macho, ok? Então, na natureza, o coelho desenvolveu essa estratégia. Ele somente ovulava se houvesse, tá, o coito do macho. Nós vamos responder depois, né, quando a gente falar de inseminação artificial, a essa pergunta. O que acontece, por exemplo, no caso da inseminação artificial, que nós não temos o macho montando? Nós vamos responder essa pergunta depois, e ela é muito interessante, a forma com que a gente induz a essa ovulação. Bom, mas o que acontece fisiologicamente? Esse estímulo vai acionar o hipotálamo do animal, que vai acionar essa hipófise, que é uma glândula muito pequenininha que tem na cabeça do animal. Essa hipófise vai produzir o hormônio luteilizante, que a gente chama de LH. Esse LH, ou seja, o pico de LH no sangue, vai induzir a ovulação 10 a 12 horas após o coito, entendeu? Então, o animal montou, 10 a 12 horas depois, a coelha vai estar ovulando. E aí, o espermatozoide tende a encontrar com esse óvulo lá no oviduto, ok? Bom, como que a gente percebe esse estímulo? Várias vezes eu já segurei a coelha, tá, no momento da reprodução, e eu percebo que no momento que o macho está introduzindo, no momento ali da monta, tá, dá para se perceber um relaxamento no ventre da coelha, que é muito característico e também é muito difícil de se explicar, tá ok? Acredito que essa informação, então, esteja relacionada com esse estímulo que a gente está falando. Em resumo, pessoal, para que aconteça essa cascata hormonal que vai culminar na ovulação, eu preciso que o macho monte, que se há algum estímulo provocado por algum outro animal, tá, vai acontecer também da coelha ovular. Isso vai acontecer se eu tiver mais de uma coelha, por exemplo, em fase reprodutiva, e uma coelha montar na outra. Ela pode desencadear esse estímulo, ok? E a coelha ovular entrar em pseudogestação, conforme a gente vai explicar posteriormente, ok? Bom, então, por falar em pseudogestação, veja bem, o que acontece? A pseudogestação é como se o animal estivesse em gestação, ele entendesse, o organismo dele fisiologicamente entendesse que ele está em gestação, mas ele não está, porque não teve a liberação de sêmen para encontrar com esse óvulo. A coelha produziu o óvulo foi para o oviduto, e quando ele sai para o oviduto, o ovário começa a produzir o hormônio que vai sustentar o processo de gestação. Veja bem, esse hormônio progesterona é muito importante para a reprodução. Não vamos esquecer que os próprios animais que estão em desenvolvimento ali são algo estranho para o corpo daquele animal gestante, entenderam? Então, obviamente que essa progesterona vai ser muito importante para sustentar, para proteger esse animal que está ali. E quem vai produzir essa progesterona? Os corpos lúteos. O que é um corpo lúteo, pessoal? Corpo lúteo é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Essa estrutura aqui, que está dentro do ovário, que vai produzir essa progesterona, que vai sustentar toda essa gestação e vai ser muito importante para a manutenção da gestação. Ou seja, em resumo, quando o animal está
em pseudogestação, ele está produzindo progesterona que está sustentando a gestação, embora essa gestação não exista, ok? O que vai acontecer? Tá? Aos 17 dias de pós-coito, né? Esse corpo lúteo vai regredir e o animal volta ao ciclo estral normalmente, ok? É indicada a pseudogestação em coelhas? Não é indicado. Inclusive, se por acaso a gente induz sem querer a pseudogestação, o que pode acontecer também quando eu uso inseminação artificial, eu tenho que esperar um tempo, tá, de pelo menos aí 17 dias para voltar a inseminar o animal novamente, o que pode aumentar o meu tempo de espera aí reprodutivo, ok? Pessoal, uma pergunta muito importante para a gente responder na cunicultura. Pode a coelha sustentar uma gestação e uma lactação ao mesmo tempo? Sim. Assim como a vaca consegue, a égua consegue, a coelha também consegue manter isso aí. Durante a produção de leite desse animal, ela produz um hormônio chamado prolactina, mas esse hormônio não é suficiente para inibir uma nova gestação, tá? É o que acontece, por exemplo, em porcas. Em porcas, tá? Você não consegue ter uma nova gestação se o animal está lactante. Mas, nessas espécies que a gente mencionou, em coelhos, em éguas e em vacas, é a possibilidade da gente ter uma nova gestação. Só vamos lembrar que, normalmente, esses animais que estão lactantes tendem a se emprenhar menos quando comparados com animais não lactantes, conforme a gente já mencionou lá na segunda parte dessa aula. Então, é possível. E isso, gente, vai influenciar bastante no nosso intervalo entre partos, que é um conceito fundamental que nós vamos falar depois. Pessoal, sobre o processo de gestação da coelha. Se tudo deu certo, a coelha ovulou, o espermatozoide encontrou com o óvulo, e essa implantação vai acontecer somente 7 dias após a monta. Ou seja, leva um tempo ainda para aquele embrião em formação se implantar no útero de maneira equidistante. Ou seja, ao longo dos cornos uterinos, eles vão se implantando, né? Vai ter embrião que vai pegar um lugar melhor, e quando a gente diz um lugar melhor, um lugar que recebe mais nutrientes, maior fluxo sanguíneo e, portanto, deve desenvolver um pouco mais comparado a outros que estão na ponta, conforme uma figura que a gente vai mostrar. Bom, 11 a 12 dias depois, eu já posso fazer o diagnóstico de gestação. Ou seja, nós vamos falar mais sobre o diagnóstico lá na parte de manejo reprodutivo, mas o diagnóstico é uma forma de eu saber que o meu animal emprenhou. Eu deslizo a mão de forma suave no leito do ventre dele, tentando identificar, tá, os animais, os coelhinhos, os láparos em desenvolvimento, que nesse dia vai estar mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude, ok? Aos 14, 15 dias de gestação, acontece a diferenciação sexual no filhote, só mesmo a título de curiosidade. Bom, aos 12 dias, então, quando a gente faz o diagnóstico de gestação, nós temos o útero mais ou menos dessa forma, tá vendo? Eu vou ter alguns filhotes em desenvolvimento aqui que recebem menos nutriente, menor fluxo sanguíneo, eles vão ser um pouquinho menores, tá vendo? São aqueles coelhos que nascem menores. Porém, eu tenho alguns que vão nascer maiores. Bom, até o 15º dia, a elevação no nível de progesterona, que é justamente o hormônio que vai sustentar a gestação, se mantendo e caindo após o parto, ok? O crescimento dos filhotes vai ser bastante expressivo no terço final de gestação, é dizer, nós temos uma gestação de 31 dias, mais ou menos até os 20 dias, o crescimento deles é menor, bem menor, quando comparado ao terço final de gestação, do 20º ao 31º dia de gestação, quando o filhote vai crescer bastante realmente. Aonde que isso vai impactar nas condições de granja, no que a gente precisa saber na granja? Isso vai impactar quando a gente for escolher o melhor intervalo entre partos, conforme nós vamos falar na parte 5 dessa aula de reprodução, onde a gente vai discorrer uma aula inteira sobre intervalo entre partos,
Haja vistas que esse é um conceito muito importante na cunicultura. Eu não posso, em resumo, eu não posso coincidir, tá, as maiores necessidades nutricionais da coelha de lactação e gestação, eu não poderia coincidi-las, porque a coelha não aguentaria. Por isso eu vou escolher o intervalo entre partos que separe essas duas necessidades nutricionais, principalmente considerando o terço final da gestação, que é quando o animal precisa de mais nutrientes. Bom, vamos lembrar também que no dia anterior ao parto, tá, muita agitação, bem como busca pelo ninho e a retirada dos pelos, que é muito importante nessa espécie. A coelha precisa expor os tetos, ela precisa de um material para tampar o ninho, para conforto térmico desses láparos, bem como um material para ela não pisar diretamente em cima dos láparos. Então, essa retirada dos pelos vai ser fundamental. Bom, eu não coloquei aqui, mas pode acontecer um aborto? Sim, pode acontecer aborto. Não é comum em condições de granja. Se as suas condições na granja são boas, se você não tem estresse, principalmente de barulho, de susto que o animal pode levar, uma ração de boa qualidade. Se não acontece isso, tá? Enfermidades. Se não acontecem essas condições, dificilmente você vai ter aborto. Mas eu já vi acontecer aborto. Coelho assustando, por exemplo, no período noturno, quando aproxima animal, né, um cavalo, por exemplo, próximo à granja, e ela assusta, pode ser que ela aborte. Se houver muito barulho de carro, né, pode ser que ela aborte também. Eu já vi uma situação também onde se utilizou um diluidor de sêmen sem antibiótico, e aí os animais, vários abortaram justamente porque no momento da inseminação pode ter sido introduzido também algum micro-organismo que desenvolveu e depois originou esse aborto por uma infecção. Em condições normais, nós não temos tanto aborto. Se está acontecendo aborto na tua granja, olha, é algo a investigar, ok? Bom, expulsão dos filhotes, em média, 31 dias. Pessoal, nós já vimos 30 em alguns livros, e pelo que eu já li até hoje na maior parte dos livros, e pelo que eu já vivenciei na prática, 31 dias é a média dessa gestação. Mas é claro que ela pode ser um pouquinho mais encurtada e um pouquinho mais longa. O que vai influenciar nesse tempo? Principalmente a quantidade de filhotes que estão sendo desenvolvidos. Se por acaso eu tenho muitos filhotes, e aí nós estamos falando de uma ninhada de 9 ou 10 ou mais, esse tempo de gestação tende a encurtar um dia, como por exemplo 30, porque o útero vai apertando, 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 chega um momento que a coelha tem que expelir esses animais. Então isso vai acontecer quando tiver muitos animais. O contrário também vai acontecer, hein? Quando nós temos poucos filhotes, e aí nós estamos falando pouco, 3, 4 ou até 5 filhotes, ela tende a aumentar o tempo de gestação. Então, ninhadas pequenas, de 4 filhotes, por exemplo, podem ter 33 dias de gestação. Pessoal, em resumo, então, é 31 dias de gestação, mas podem ter variações. Inclusive, já vimos casos aí de 35 dias de gestação, tá? E um cunicultor uma vez me relatou um período de gestação de 39 dias de uma coelha. Então, varia bastante. A média é 31, com a variação normal aí de 30 a 32 dias.